Você é apenas canário. Conteúdo patrocinado. Onde estamos indo? Apenas me acompanhe. Você descobrirá em breve. Desculpe, Frei. Você terá que satisfazer meus caprichos por mais um pouco. Frei parecia bastante zangado, a julgar por sua expressão fria, mas eu não tinha certeza do que poderia fazer, especialmente se não quisesse causar-lhe mais problemas. Ah, aí está. Aquilo é. Mas por alguns dias. Não, só hoje. Eu quero que ele se adapte à minha fantasia apenas uma vez. Por que você está agindo assim? Não é como se fosse a primeira vez que você vê uma carruagem. Não, você disse que íamos dar um passeio juntos. Por que estamos andando de carruagem? Não precisamos caminhar. Apresse-se e siga em frente. Quando eu disse isso, Frei apenas olhou para mim com uma expressão confusa. Eca! Cada vez que ele olhava para mim com aquela expressão, meu coração batia forte. Parecia que alguém estava enfiando um prego em brasa no meu coração. Mas não pode ser ajudado. Este é o meu karma. Não, é por causa do nosso pacto. Não posso evitar por causa da aliança. Você tem que se lembrar. Neste momento, eu estou tremer. Minhas mãos tremiam ao pensar em como tudo era complicado. Desejei que alguém segurasse minha mão, mas tudo que senti foi o ar frio da noite. Relinchar. Pensando assim, subi na carruagem e olhei pela janela. Ouvi o cavalo gritar vigorosamente e a carruagem começou a se mover. Bocejar. Espiei Frei enquanto meu coração batia forte, mas ele estava bocejando com uma expressão cansada no rosto. Bem, já era tarde. Não admira que ele esteja cansado. Eu me senti ainda mais arrependido. Tenho muita vergonha de perguntar isso, mas, e mesmo que seja apenas por um dia, por favor, fique comigo. Talvez esta seja a última vez que eu poderia passar um tempo com você. Se tosse. Ah. Enquanto pensei comigo mesmo, Frei de repente começou a tossir. Ele pegou um resfriado? Farfalhar. Ah, não foi um resfriado. Com um olhar envergonhado, tirou um lenço do bolso e cobriu a boca. Independentemente de quão ingênuo e incompetente eu fosse. E como minhas memórias estavam voltando gradualmente, eu tinha certeza disso. Frei, você está bem? Não é grande coisa. É só um resfriado. Eu vejo. Você está mentindo. Já ouvi falar de Ferloche. Eu sei que você não ficará muito tempo neste mundo. Conteúdo patrocinado. Quando ouvi pela primeira vez, fiquei emocionado. Achei que o futuro tinha mudado porque os outros e eu voltamos, e você, o vilão, agora estava destinado a morrer. Então, toda vez que você saía por aí fazendo algo que não tinha feito na linha do tempo anterior, eu ficava cada vez mais ansioso. Talvez tenha sido o efeito colateral de você estar destinado a morrer devido ao efeito borboleta. Talvez alguém que não tivesse morrido na linha do tempo anterior morresse desta vez, ou talvez houvesse ainda mais vítimas. Depois disso, o Rei Demônio não teria grande consideração por você e o ressuscitaria? Eu estava realmente com medo. Então eu decidi matar você. Porque pensei que era minha responsabilidade fazer tudo voltar ao normal e tentei acabar com tudo com minhas próprias mãos antes que você fizesse qualquer outra coisa. Mas. Eu não esperava que isso acontecesse. Não, ainda não. Por favor, aguente firme um pouco mais. Ainda há muita coisa que quero tentar. Deixando de lado os pensamentos que nublavam minha mente, mudei minha atenção para a energia peculiar à minha frente. Mana estelar, mana lunar e até mana escuro. A fusão dessas energias era rara e era preciso pagar uma fortuna para encontrá-las. Apesar do seu pequeno tamanho, consegui identificá-los rapidamente devido à sua forte presença. De onde veio essa mana? Vou ter que descobrir. O que você está olhando? Frei, você pode me mostrar esse lenço por um momento? Seguindo a trilha energética por um tempo, consegui localizar a origem. Aqui.
Obrigado. No lenço que Frei entregou havia gravuras coloridas. Um gato prateado que vomitou mana estelar, um gato preto com mana escura. E uma lua, da qual emanava a mana lunar, iluminando suavemente o lenço. Talvez tenham sido deixados para trás por pessoas que eram importantes para Frei. Brilhar. Clana. Hesitei em fazer qualquer gravura nele, pois provavelmente era um item precioso para Frei. Desculpe. Embora eu pensasse isso, não pude resistir a injetar mana solar no lenço. Eu realmente era sem vergonha além de qualquer comparação. Eu gostaria de ter tingido este lenço com uma luz brilhante. Eu não aguentava mais, mas teria sido bom se eu pudesse desenhar o sol. Aqui, pegue. O que é isso? Mas mesmo eu não era tão desavergonhado. Então, esculpi um pequeno canário ao lado do gato prateado. Era uma marca superficial comparada ao brilho do sol, mas eu queria deixar um rastro meu nela. Então. Estou envergonhado, mas por favor olhe para isso e lembre-se de mim. Frei. Ficarei satisfeito com isso. Para onde estamos indo agora, e é onde eu penso que está? O que? Estou certo? Eu estava perdido em pensamentos há muito tempo, mas recobrei o juízo quando Frei me fez uma pergunta com uma expressão urgente no rosto. Talvez? Conteúdo patrocinado. Após um momento de hesitação, o rosto de Frei começou a empalidecer. Bem, eu seria da mesma forma. Era como se uma carruagem carregada de explosivos estivesse em chamas. Mas este era um lugar que eu realmente queria ir com você novamente. Vamos para a floresta? Não, a taverna perto dela. O bar em que entrei sem noção no dia em que escapei da floresta com você. Ao ouvir minhas palavras, a expressão de Frei começou a ficar complicada. Sua expressão era uma mistura de alívio e incerteza. Foi surpreendente ver tantas emoções no rosto de Frei, já que eu só tinha testemunhado suas expressões arrogantes ou desavergonhadas antes. Por que estamos indo para aquele bar de repente? Bem. Com um raciocínio tão bobo, Frei naturalmente começou a fazer perguntas. Como devo responder? Foi porque me faltou coragem? Ou foi porque eu estava estressado? Ou talvez fosse porque eu simplesmente queria ter mais lembranças com Frei? Eu quero tomar uma bebida. Então eu conheço um lugar melhor. Com você, sozinho. Quando terminei de falar, Frei calou-se e começou a pensar profundamente. Ele não estava perdido em pensamentos, ele adormeceu? O som natural e constante de sua respiração me fez pensar que ele havia adormecido. Ufa! Fui cautelosamente até o assento ao lado dele e olhei pela janela. As estrelas estavam brilhando intensamente esta noite. Eles estavam especialmente lindos hoje. Aqui está sua bebida. Obrigado. Um garçom com uma expressão taciturna colocou a bebida onde Frei e eu estávamos sentados. Você consegue beber isso? Frei, que olhou para a bebida com ceticismo, imediatamente me fez uma pergunta em voz baixa. O que você está falando? Você não é fraco para o álcool? Você está pensando em quando eu era jovem. Depois de ouvir isso, Frei ficou em silêncio, desviando o olhar. Percebi que precisava mudar de assunto naturalmente porque estava ficando óbvio demais. Este foi o lugar onde entramos sem saber de nada. Foi logo depois de termos feito o juramento na floresta e por pouco escapamos com vida. Inicialmente, pensei que fosse apenas um restaurante, não uma taberna. Eu realmente não me lembro. Mas eu me lembro. Nossas roupas caras que custavam centenas de ouro se transformaram em trapos, e você, que parecia um mendigo, me contou algo em meu estado de destruição. Quando eu disse isso, as sobrancelhas de Frei começaram a se contorcer. Você me disse que eu estava uma merda, lembra? Eu fiz. Sim, você fez. Conteúdo patrocinado. Murmurei para mim mesmo quando o vi começar a suspirar baixinho depois que terminei de falar. E você disse que me convidaria para a sua próxima festa de aniversário. Você estava sorrindo brilhantemente ao dizer isso.
Ao contrário dos aristocratas pretensiosos que calculavam e avaliavam cada ação que realizavam, você tinha um sorriso brilhante no rosto ao me convidar para o seu aniversário. Você se lembra de quando ficamos bêbados aqui? Por causa disso, fomos expulsos da taverna e dormimos juntos na floresta. O que você quer? Contei memórias antigas, mas Frei simplesmente respondeu friamente. Bem, não havia mais nada que ele pudesse fazer a não ser perguntar. Frei inclinou a cabeça enquanto eu falava, sua preocupação era compreensível, visto que eu era uma bomba relógio instável que poderia explodir a qualquer momento. Com isso em mente, terminei o que não conseguia dizer internamente. Eu nunca esquecerei as memórias daquela época. Durante esse tempo, fiquei muito animado em fazer amigos pela primeira vez na vida. Então, eu queria visitá-lo sempre que tivesse tempo. Porém, a imperatriz não me deixou em paz e acabei trancado em uma cela. Então, não tive escolha a não ser passar um tempo imaginando me divertir com você novamente. Mas houve uma chance de te encontrar novamente. A festa de aniversário para a qual você me convidou, Frei. Esperei sinceramente por aquele dia e depois esperei mais um pouco. E no dia da festa de aniversário, eu estava muito animado para sair com você. Mas eu não esperava que sua mãe morresse naquele dia. Frei, você está se perder. Depois daquele dia, você mudou completamente. A alma pura e íntegra a quem eu havia prometido servir até meu último suspiro desapareceu, deixando apenas um tirano cheio de raiva e usando uma máscara em seu lugar. Acho que foi por isso. Você também parou de fazer amigos. A extensão de sua transformação foi um choque para mim. Mas agora eu sei. Eu vou servir você. A pessoa a quem jurei ainda é. Ah! Sobre o que era tudo isso? Quando gritei de repente, Frei, que levava uma bebida à boca, se assustou com a explosão e deixou cair o copo. Você estava mentindo quando disse que tinha se tornado um bebedor forte? Desculpe. Fiquei arrependido, mas não pude evitar. Quase cometi um grande erro agora há pouco. Balançando a cabeça com o rosto ligeiramente pálido, Frei franziu a testa e perguntou. Então, por que de repente você está me pedindo para beber com você? Eu te disse antes. Apenas nós dois. Não é esse o verdadeiro motivo. A verdadeira razão. A verdadeira razão é conteúdo patrocinado. Isso é. É por causa da nossa aliança. Nossa aliança? Sim. Você parece estar sob muito estresse ultimamente, então comprei um lugar para você tomar uma bebida. É algo que está delineado em nossa aliança. É um dever obrigatório, então não posso fazer nada a respeito. Claro, não foi por causa da aliança. As memórias da aprovação o estavam voltando. Ao tentar usar a técnica de controle mental que Serena costumava usar na linha do tempo anterior, rapidamente percebi que ela era avançada demais para minhas habilidades amadoras. Bem, era óbvio qual seria o resultado. Não sou tão inteligente quanto Serena. Não posso usar magia negra como Cania. Não sou tão gentil quanto Ferloche. E não sou tão bom em magia quanto Irina. Da minha infância até hoje, e da minha vida passada até a atual. Eu só poderia fazer isso, mesmo se tentasse o meu melhor. A tentativa de imitar Serena apenas resultou num aumento do fluxo de memórias, e não o contrário. Como eu poderia sequer pensar em tentar manipular minhas próprias emoções, tentando me forçar a pensar que tudo era por causa da aliança? Felizmente, consegui voltar à realidade. No entanto, penso que em breve terei a certeza sobre ele, possivelmente ainda hoje. Por causa disso, não terei escolha a não ser usar meu último recurso. Frei, você gosta de animais? Eu não os odeio. Você deve gostar de canários, certo? Qual é o sentido de todas essas perguntas? Com um sorriso, olhei para Frei, que ainda inclinava a cabeça em suspeita. Vendo que você deixou o canário no ombro, você não o odeia, certo? Suspirar. Tenho certeza disso. Eu me transformei em um canário, explorei a academia algumas vezes e vi você acariciando um gato.
Não só isso, mas você sempre alimentou e acariciou as corujas de Serena. E você também foi gentil com meu canário. A julgar por tudo isso, os animais não fazem mal nenhum. Então, a resposta é simples. Frei, vou dar esse pássaro para você de presente. De repente? Sim, então. Estou prestes a adormecer para sempre. Talvez eu nunca acordasse. Porque eu iria afastar minha alma e meu espírito. Sim. Antes que a luz do sol tolo engula aquela linda estrela. Vou permanecer ao seu lado e cantarolar. E eu serei seu fiel canário. Então, por favor, cuide bem de mim. Não há começo. Conteúdo patrocinado. Gole. Você não está bebendo demais? Olhei para ela, percebendo que ela estava bebendo vinho excessivamente, e sutilmente fiz uma pergunta. Isso está bom, ainda não cheguei nem na metade do meu limite. Acho que seu rosto está vermelho demais para você dizer isso. Ela respondeu com um sorriso e seus olhos escureceram ligeiramente. É por causa do calor. Mas está frio esta noite. Vamos continuar. Dizendo isso, ela começou a estender a mão para o vidro novamente. Vendo que sua mão anteriormente trêmula havia se estabilizado, realmente parecia que a bebida era o remédio mais adequado para as lutas pessoais. O que você acha do canário? Você gosta disso? Enquanto eu ainda estava contemplando, Clana começou a falar, apontando para o canário empoleirado em meu ombro. Não diga que você não gosta. Isso me deixaria muito triste. Ao ouvir isso, suspirei e respondi. Não é ruim. Isso é um alívio. Depois de não ter escolha senão responder à sua declaração, Clana começou a parecer aliviada. Sem chance. Vê-la assim realmente me lembrou de como ela tinha sido durante a provação. Eu não tinha certeza, mas a expressão que ela estava fazendo agora era tão parecida com aquela daquela época. Você quer fazer um brinde? Com o copo na mão, Clana estendeu a mão pedindo um brinde e eu retribuí. Vamos fazer um brinde. Tudo bem. Nossos óculos se encontraram na metade, o contato criou vibrações suaves na superfície. Eca! Percebendo as vibrações, tomei um gole, mas logo franzi a testa. Você estava bebendo algo tão forte? Sim, tenho algo que devo fazer e só o vinho pode me dar a força necessária para realizá-lo. O que você está tentando fazer? Estou sendo forçado a servi-lo por causa do nosso pacto. É incrivelmente difícil permanecer são sem depender de uma bebida tão forte. Clana parecia composta enquanto falava, suas mãos antes trêmulas agora descansando pacificamente sobre a mesa. No entanto, por algum motivo, algo parecia estranho. Foi como olhar para um oceano calmo antes que um tsunami devastador varresse tudo. Como esperado, algo está errado. Conteúdo patrocinado. Algo estava definitivamente errado com Clana hoje. De repente me pedindo para beber à noite, principalmente em uma taberna cheia de lembranças antigas. Além disso, suas mãos trêmulas poderiam ser uma indicação de que grande parte de sua memória da provação já havia retornado. Mas por que ela tinha aquele olhar sereno no rosto? É como se ela tivesse preparado tudo para ir para longe. Claro, pode ser apenas minha imaginação. No entanto, ela até me presenteou com um canário infundido com sua mana solar. E me pedindo para cuidar dela depois de fazer isso. Independentemente de quanto eu pensasse sobre isso, parecia o final ruim de antes, semelhante ao deixado pela profecia do meu ancestral. Na verdade, este foi o pior final de todos eles. É tarde, vou voltar para o dormitório agora. É apenas meia-noite. Não é nada tarde. Meia-noite? Não me diga que você, o maior vilão do Império, iria embora só porque é meia-noite, certo? Olhando para Clana apontando para o relógio na parede, percebi que ela estava certa. Um novo dia havia chegado. E... o novo dia também significou que o tempo de espera da habilidade leitura da mente o que eu usei em Ferloche anteriormente foi reiniciado. Ha. Frei. Quando comecei a rir atordoada,
Clana inclinou a cabeça e olhou para mim. Suspirar. Ao olhar para ela, suspirei e fechei os olhos. Não é à toa que ela me deu um canário. Comecei a me lembrar de uma lembrança de minha vida passada. A última lembrança dela olhando para mim com curiosidade. Frei Raul Luz Estelar. Se você realmente quer provar sua lealdade a mim, arranque o coração dela e destrua o mundo. As ruínas da família imperial, pisoteadas pelo exército do Rei Demônio, e os soldados massacrados foram tudo o que restou. Não sobrou nada dos cavaleiros imperiais, exceto vestígios de sangue e armaduras rasgadas espalhadas aqui e ali. E você, sentado no trono desabado, silenciosamente com os olhos fechados, seu corpo ficando mais frio do que nunca. Eu não sabia como alguém que brilhava tanto poderia ficar tão frio. Enquanto caminhava com Clana em direção ao círculo mágico criado pelo Rei Demônio, notei um canário que despertou vagamente uma memória. Já emocionado devido ao seu corpo ficar mais frio, o canário pairando ao meu redor me deixou ainda mais sombrio. Porém, não consegui parar por aí, então cerrei os dentes e fui em direção ao círculo mágico. Finalmente chegando, peguei uma faca e esfaqueei Clana no coração. Twitch. Arg. Conteúdo patrocinado. O canário então me bicou no olho. Isso abriu uma ferida, fazendo com que o sangue escorresse dos meus olhos. Eu empunhei a faca que estava segurando em estado de choque. O canário voou rapidamente e pousou nas decorações do teto enquanto olhava de cima para mim e Clana. Parecia que estava tentando capturar a visão do inferno chegando ao mundo. Naquele momento, pensei que o animal de estimação de Clana estava de luto pela morte de seu dono. Facada. Então, depois de esfaqueá-la no coração, não aguentei levantar a cabeça novamente. Só depois que o canário parou de cantar é que me recuperei, pensando que ele havia voado para longe. À medida que o sangue que escorria da ferida no meu olho diminuía, finalmente percebi. Eu trouxe o inferno para este império. Frei. A ligação de Clana de repente me trouxe de volta à realidade. O canário, parece que você gostou. Do que você está falando de repente? Bem, você está acariciando o canário. De volta à realidade, me encontrei em uma situação engraçada. Eu havia colocado o canário no ombro e acariciava-o silenciosamente com as mãos. Logo depois coloquei-o sobre a mesa. Estou tão feliz que você gostou. Clana, que estava olhando para mim, falou mais uma vez com um sorriso calmo. Posso pegar outra garrafa de vinho? Cutucar. Enquanto Clana levantava a mão e tentava pedir outra bebida, cutuquei o canário. Eca! A reação dela foi extraordinária. O que há de errado, Clana? Não é nada. Quando perguntei em voz baixa, ela tentou ignorar e mudar de assunto. Bati silenciosamente na mesa com o dedo e estendi a mão para pegar a garrafa que uma garçonete havia deixado. Coloquei cuidadosamente a bebida no copo e tomei um gole. Você ainda não está bêbado? E você? Tenho certeza que você também bebeu muito. Clana, que havia feito uma pergunta antes, agora respirava pesadamente, como se a bebida finalmente tivesse feito efeito. Você está fazendo cócegas no canário? Eu olhei para ela em silêncio por um segundo e então respondi com um olhar penetrante em resposta à sua voz um pouco envergonhada. E daí? Por quê? Por que você faria isso? Você me deu de presente, então sou livre para fazer o que quiser com ele. Você não acha? Enquanto ouvia Frei, Clana hesitou antes de responder com sua própria pergunta. Então, você vai continuar a assediá-lo? Conteúdo patrocinado. Talvez quando eu ficar estressado? Mesmo assim, você não vai acertar, vai? Não posso garantir. Enquanto falava, tomei um gole de vinho e vi Clana mastigando os lábios. Achei que você não machucasse animais. Isso é verdade. No entanto, um animal de estimação que possuo é um pouco diferente. Qual é a diferença? Bem, você saberá quando ver. Clana abaixou a cabeça silenciosamente e de repente começou a beber rapidamente a garrafa à sua frente. Eu não ligo.
O que? É o seu presente, então você pode fazer o que quiser com ele. Enquanto eu fazia cócegas no canário mais uma vez, Clana começou a tremer. Ah! Você está dizendo que não importa o que eu faça? Mesmo que eu tenha perguntado isso com a voz mais fria possível, ela simplesmente respondeu com um sorriso. Faça o que você quiser. Quando ouvi isso, parei de fazer cócegas no canário e coloquei-o silenciosamente de volta no ombro. Você está bêbado. Não, ainda não. Você está respirando com dificuldade e seu rosto está vermelho. Pare de dar desculpas. Ao estender a mão para o vidro, Clana congelou naquela pose. Ah, ah. Clana. Clana, que tremia e gemia, logo ficou pálida quando suas mãos começaram a tremer. Não toque na minha mão. Clana. Mas, antes que seja tarde demais, eu queria passar mais tempo com você. Clana, que estava tremendo com a cabeça baixa, logo abriu a boca silenciosamente. Estou lentamente atingindo meu limite. O que? Vamos sair daqui. Não podemos deixar que isso acabe. Por que você está olhando assim para mim? Vendo Clana se levantando de sua cadeira com o rosto pálido, murmurei baixinho. Não é nada. Realmente? Então vamos sair daqui. Conteúdo patrocinado. Clana, que mal conseguiu ouvir meu murmúrio, levantou-se lentamente e me incentivou a levantar. Então, para onde estamos indo agora? Bem. Quando perguntei a Clana para onde ela iria, ela sorriu baixinho e começou a falar. Originalmente, havia muitos lugares que eu queria visitar e muitas coisas que queria fazer. Realmente? Sim, mas, e acho que não tenho tempo para isso agora. É uma vergonha. Enquanto ela falava, um olhar fugaz de melancolia cruzou seu rosto. Eu ia passar no café de sobremesas, na loja de roupas e até no café dos gatos. Eu vejo. Já ficou muito tarde, não é? Então vou parar de enrolar e ir para o meu destino final. Lá. Quando ouvi isso, franzi a testa e Clana agarrou meu braço e saiu da taverna. Logo ali. Ela apontou para um lugar que eu conhecia bastante. É na floresta onde fizemos nosso pacto. Sim, está certo. Foi na floresta onde os dois idiotas fizeram uma promessa imprudente. Por que estamos indo para lá agora? Quando perguntei isso a ela, Clana lentamente se adiantou e começou a falar. A flor da canária que você ia me dar da última vez. Você se lembrou disso? Eu realmente me arrependi de não poder aceitar aquela flor. Ignorando minha pergunta, Clana virou ligeiramente a cabeça e começou a olhar para mim. Então, me dê um novo. A floricultura próxima provavelmente já fechou. Tudo bem se você não me der uma flor de canária, mas quero que você me dê uma prímula do nascer do sol como presente. Uma prímula do nascer do sol. Clana, que assentiu calmamente quando eu a questionei, logo acrescentou suavemente a sua declaração anterior. Tenho que me desculpar antes de ir. O que? Por que chegamos até aqui? No final da frase, Clana virou-se silenciosamente e começou a entrar na floresta. Suspirar. Enquanto eu a observava em silêncio. Sem chance. Assim que foi reiniciado, usei a habilidade e murmurei baixinho para mim mesmo, observando a janela da habilidade flutuar diante dos meus olhos. Emoções atuais do Clana Solar Sunrise Vamoran Sacrifício. Afinal, esse é o meu trabalho. O nobre herói. Conteúdo patrocinado. Frei, você se lembra? O que? Você se lembra desta entrada? Enquanto seguia Clana, a entrada da mata coberta por árvores densas me acolheu. Olhei para ele sem expressão, balançando a cabeça em resposta. Clana sorriu brilhantemente para mim. Realmente? Eu também. Como já visitei a floresta antes, é natural que eu me lembre. Quando falei com Clana em voz curta, ela rapidamente respondeu em voz baixa. No entanto, ainda é uma memória comum entre eu e você. Parando por um momento, Clana voltou a falar com os braços bem abertos. Esta floresta está cheia de memórias de você e eu.
Você não concorda? Talvez. Apenas diga sim. Continuei tentando manter uma atmosfera brusca entre nós, mas Clana me implorou com olhos desesperados. Multar. Quando concordei relutantemente, Clana começou a sorrir. A propósito, onde estão as prímulas do nascer do sol? Como você provavelmente já sabe, as prímulas do nascer do sol são bastante raras. Não seríamos capazes de encontrar se olharmos com cuidado? Eu respondi com um olhar de espanto ao ouvir sua resposta. O que você está falando? Estamos todos crescidos agora, então não precisamos nos preocupar em nos perder como fazíamos naquela época. Então vamos procurá-lo juntos até o sol nascer. Mais uma vez, não há garantia de que conseguiremos encontrar um único. Não, nós iremos. No entanto, a resposta de Clana foi resoluta. Ela olhou para mim com determinação e com isso nossa conversa chegou ao fim. Acho que sei onde podemos encontrar uma flor. Ela então se virou e começou a andar para a frente. Ufa! Olhando para ela, suspirei inconscientemente. Apesar de suas tentativas de parecer estável, todo o seu corpo tremia incontrolavelmente, não apenas as mãos. Parecia que a bebida forte que ela havia consumido não estava mais tendo o efeito desejado sobre ela. Bem, ela estava prestes a cometer suicídio. Ela não poderia passar por isso facilmente só porque bebia. Eu sabia disso muito bem por experiência própria. Clana. O que? Enquanto observava Clana, esses pensamentos passaram pela minha mente e murmurei para mim mesmo. Que espetáculo! Seus olhos tremiam, seus lábios estavam inchados e todo o seu corpo continuava a tremer. Mas o que mais me surpreendeu foi ver seu rosto ficando pálido, em vez de vermelho, apesar da grande quantidade de álcool que consumiu. Clana, o que há de errado? O quê? Quando eu perguntei isso casualmente, ela rapidamente respondeu surpresa. Você não está se sentindo bem? Oh, isso é conteúdo patrocinado. Depois de um tempo, perguntei novamente a Gaga Clana enquanto me aproximava dela. Segurei a mão dela em silêncio. Lhe deixe ir. Você tem que deixar ir. Um transeunte pensaria que você estava sendo atacado. Apresse-se e solte. Enquanto ela gritava, Clana tentou se livrar da minha mão, mas eu olhei nos olhos dela e apertei minha mão ainda mais forte. Ah! Ela então desistiu de arrancar a mão de mim e começou a arrancar o cabelo com a outra mão. Ela estava aguentando por pura vontade? Tentei ativar a penalidade antes que ela se transformasse em pássaro, mas sua mente parecia estar resistindo com todas as forças. Não, por favor. Não, não posso. Parecia doloroso só de ver seu sofrimento, mas vendo que seus olhos estavam vermelhos, Clana ficou seriamente incrível. O que você está fazendo, Clana? Temos que encontrar a flor. Por que você agarrou minha mão? Quando perguntei isso, ela me fez uma pergunta em resposta, parecendo envergonhada. Por que suas mãos estavam tremendo? Ah! Então respondi rapidamente e Clana começou a olhar para mim sem expressão. Ah! Não, não posso. Clana. Ah, um pouco mais. Mais um pouco. Só até conseguir a prímula. Por favor. Clana. Ainda não, não quero mudar ainda. Ao ouvi-la murmurar em pânico, suspirei e pensei comigo mesmo enquanto concentrava a mana estelar em meus ouvidos. Então não adianta pensar sobre isso. Nesse ritmo, acho que não terei escolha a não ser usar meu último recurso. Ah! Eu, que estava perdido em pensamentos enquanto segurava a mão de Clana, de repente notei Clana, que começou a correr. Eu também comecei a correr ao lado dela, embora tenha visto tropeçando um pouco. Clana. O que você está? Apresse-se e vá embora. Apresse-se e... Mesmo tendo sido arranhada por um galho, mancando pelas pedras e cambaleando continuamente, Clana segurou minha mão com firmeza e continuou a correr. Ah! Eca! No entanto, ela finalmente tropeçou em uma pedra. Sinto muito. Oh!
Eu estava de mãos dadas com ela, então quase não consegui agarrá-la a tempo. E se ela tivesse uma cicatriz em seu precioso corpo? Ah! Tendo pensado nisso, falei com um sorriso suave para Clana, que estava me abraçando com uma expressão atordoada no rosto. Então onde está? O que? O que? Você deve ter encontrado um com antecedência. Uma prímula do nascer do sol. Depois de ouvir isso, Clana enterrou silenciosamente o rosto no meu peito e apontou para algum lugar na minha frente. Conteúdo patrocinado. Está ali. Tudo bem. Vamos. Comecei a ir na direção que ela apontou. E você? Ficar parado. Segurando Clana, que torceu o pé em uma pedra, em meus braços. Devagar. Livre, você. Clana, que estava em meus braços, chamou meu nome com voz trêmula, mas não me preocupei em olhar para ela. Qual era o sentido desta situação, onde eu a carregava até seu destino final? No entanto, continuei avançando. Encontrei. Depois de caminhar muito, consegui encontrar as flores do nascer do sol desabrochando entre as fendas da rocha. Para poder crescer através das rochas. É uma flor que combina com Clana. Ao me aproximar da rocha com esse pensamento, comecei a colher as flores com cuidado. Depois de alguns segundos de silêncio. Pegue eles. O sunrise primrose em minhas mãos começou a emitir luz dourada em todas as direções. Ah! Quando sorri para Clana, que estava olhando para mim enquanto soltava um suspiro estúpido sem nem perceber, imediatamente estendi a prímula e falei com ela. Vamos fazer as pazes, Clana. Então, Clana. Soluço. Suas emoções que haviam sido reprimidas até então explodiram imediatamente. Aia! Acariciando suas costas silenciosamente, olhei silenciosamente para o céu. O céu estava coberto por árvores densas e nem a lua nem as estrelas eram visíveis. Brilhar. A luz dourada das flores nos envolveu. Frei, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Eu estava olhando para Clana naquela atmosfera misteriosa e ela me pediu um favor. Me dê um beijo por favor. O que? Clana sussurrou em voz baixa com uma expressão um pouco envergonhada. Queria fazer mais alguma coisa, mas não temos tempo. Estou com vergonha, mas por favor, UB. Quando beijei Clana, que falava rápido e envergonhada, sua língua começou a tocar meus lábios depois de um tempo. Foi a primeira vez que a beijei em ambas as vidas, e Clana estava apenas lambendo meus lábios com a língua de uma maneira inábil. Chu. Eventualmente, ela conseguiu inserir a língua nos lábios dele. Gole, sorva. Conteúdo patrocinado. Os braços dela e os meus braços. As pernas dela e as minhas pernas. Então, até a língua dela e a minha língua ficaram emaranhadas. Pua. Depois de muito tempo. Antes que percebêssemos, passamos um tempo aproveitando o calor um do outro, deitados no chão, completamente enredados. Ufa! Depois de tanto tempo. Eu me afastei dela, a saliva escorrendo e caindo de seus lábios e dos meus. Eu te amo, Frei. Então Clana, que segurava firmemente a prímula do nascer do sol na mão, falou com uma expressão feliz e colocou a prímula no meu cabelo. Então agora. Então, quando Clana abriu a boca com um olhar determinado no rosto, eu rapidamente a interrompi. Você vai se transformar em um canário? O que? Então, assustado, Clana logo começou a falar com voz trêmula. O que? O que você? Eu não vou deixar você. Mas sem lhe dar tempo para falar, comecei a deixar a mana estelar fluir para o canário que ela segurava na mão até então. Fagulha. Você. O que você pensa que é? Clana, que estava lutando contra uma dor terrível, me fez uma pergunta com o que restava de suas forças. Você acha que vou deixar você viver como um canário? Não. Quando respondi com um sorriso malicioso, Clana começou a tremer e a gritar. Não.
Eu não tinha certeza do que ela estava gritando porque estava focado no canário, mas doeu um pouco quando a vi gritando tão alto. No entanto, não poderia ser ajudado. Para evitar o plano de Clana de entrar no canário no momento em que ela recuperar a memória, precisávamos destruir o canário. Street. Pare. Não. Sinto muito, Clana. Isso dói? Não é isso, você. Depois de lutar por um longo tempo sob mim, o canário se espalhou pelo céu depois de se transformar em fragmentos dourados. Você está em perigo. Ela não conseguiu terminar o que estava dizendo e perdeu a consciência. Ufa! Dei um suspiro de alívio enquanto olhava para ela. Então, olhei para o arbusto que já me chamava a atenção há algum tempo e falei: você deveria sair, não acha? Crocante. Conteúdo patrocinado. Enquanto Frei falava com voz fria, os arbustos grossos tremiam ligeiramente. Frei. Irina. Depois de um tempo, Irina, que saiu do mato, começou a ter uma conversa calma com Frei. Por que você me seguiu? Eu estava preocupado que algo pudesse acontecer. O Lorde Secreto ainda não foi capturado. Sim, mas por que você está escondendo o fato de que Cania também está aqui? A expressão de Irina ao ouvir a pergunta expôs o constrangimento momentâneo que passou por ela. Olá, jovem mestre. Depois de um tempo, enquanto Cania rastejava silenciosamente de trás do arbusto, Frei sorriu e falou. Você lutou, não foi? N não. Você está mentindo. Os cabelos de Cania e Irina estavam desgrenhados e havia pequenas cicatrizes nas bochechas e no corpo. Portanto, qualquer um poderia inferir que eles lutaram. Frei, você está com o pergaminho mágico que lhe dei da última vez? Use-o agora. Agora. Sim, agora. Spar. Eca. Assim que Irina terminou de falar, Cania de repente começou a espalhar sua mana escura pelo chão. Correr. Eu. E Irina também. Estalo. Estrondo. Quando o mana escuro de Cania e as chamas de Irina colidiram e causaram uma explosão, Frei, que estava olhando para eles, silenciosamente tirou o pergaminho de seus braços. Sou eu quem receberá sua penalidade. Eu, que suguei sua vida como um mosquito, posso dar da minha vida tanto quanto ele precisar. Em vez disso, cobrarei o pênalti de Frei. Eu desenvolvi o feitiço e o submeti à maldição da morte, então serei eu quem desistirá da minha vida. Pessoal. Frei olhou para os dois que rosnavam um para o outro. Rasgar. Não adianta. Rasguei o pergaminho que Irina lhe dera há algumas semanas. Frei. Jovem mestre. Irina e Cania, chocadas com a visão, correram até Frei, mas ele apenas sorriu e falou. Você pensou que eu não iria notar? Como? Aprendi análise mágica com Serena. Você pensou que eu não perceberia para que servia o círculo? Frei, que havia falado, fechou os olhos silenciosamente enquanto olhava para as duas mulheres correndo em sua direção. Penalidade em corrida. Por que todo mundo gosta tanto de se sacrificar? Hoje, o pênalti foi uma visão bem-vinda, para variar. Erro no sistema. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, isso vai funcionar. É um círculo mágico complicado, então separá-lo deve ser o suficiente. O ritmo com que os dois corriam em minha direção diminuiu gradualmente quando eles começaram a gritar um com o outro. Cania. Use sua magia negra agora mesmo. O que? Mas. Idiota. Os pergaminhos mágicos geralmente devem estar rasgados. É tão complicado que projetei para ativar com a mão, mas rasgá-lo é o suficiente para atender às condições de ativação. Mas graças aos efeitos posteriores dos dois ataques anteriores, meus ouvidos apenas zumbiram com um ruído estridente. Portanto, desviei meu olhar deles, acreditando que era o fim por causa da janela de penalidade, e tropecei na onda de mana que vinha de baixo. Debuff permanente, do destino do falso mal. A vida útil e a vitalidade do usuário serão enormemente reduzidas. Suspirar.
Eu bufei para a janela do sistema na minha frente, que já havia se tornado uma visão familiar. Eu não estou mais com medo. A carta que recebi de Serena ontem quando estava com Ferloche. A carta mostrava claramente que havia esperança. PS, acho que encontrei uma maneira de salvar você. Talvez. Eu acredito em Serena. E até mesmo esses dois que brigaram entre si para arcar com a pena em meu lugar. Acredito em Kania, uma pessoa mais confiável do que qualquer outra pessoa, e em Irina, que desenvolveu uma magia impossível só por minha causa. Também. Não sei o que ela está escondendo, mas Ferloche, que me deu informações importantes. E acredito em Clana, que tentou se tornar um canário para mim. Não em uma janela translúcida do sistema flutuando acima de mim. Portanto, eu poderia fazer qualquer coisa. Caramba! Não será ativado, não tenho magia negra suficiente. Eu tenho um jeito. O que? Aguentar. Com licença. Eu estava confiante de que mesmo com essa penalidade, poderia derrotar o Rei Demônio e dar um final feliz para as duas garotas na minha frente. Portanto, não havia razão para eles perderem uma parte de sua expectativa de vida por minha causa. Obrigado, pessoal. Enquanto pensava assim, segurei meus últimos fragmentos de consciência que estavam gradualmente desaparecendo. Deixei-os com uma declaração final em voz baixa. Por favor, cuide de mim no futuro também. Pilhas, 3. Pilha especial, 1. Então, o mundo ficou escuro. Conteúdo patrocinado. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi uma prímula em minha mão. Bonito. Era uma prímula linda e brilhante do nascer do sol que eu já tinha visto antes. Mas eu não preciso mais disso. Mas acho que agora não preciso disso. Eu. Vai sentar em seu ombro, cantar quando estiver cansado, esfregar o rosto quando estiver triste e voar quando estiver feliz. Me transformei em um canário só para Frey. A propósito, algo estava errado. Se eu me tornasse um canário, o que havia de errado com meus olhos? É como se eu ainda fosse humano. O que? Além disso, prímula do nascer do sol na minha mão? Por que eu tenho uma mão? Tenho certeza. Jovem mestre. Não. Enquanto estava absorto em tais pensamentos, comecei a ouvir barulhos altos na minha frente. Tosse. Quando olhei para a frente em estado de choque, vi Frey sangrando pela boca ao cair no chão. Ainda estou sonhando? Não há como Frey tossir sangue. Eu me transformei em um canário, então não há como ele receber uma penalidade. Espere um minuto. As memórias que de repente passaram pela minha cabeça me atingiram, que estava sentado atordoado. Frey, que me beijou ao ouvir meu último pedido. E o fato de eu ter caído no chão enquanto o abraçava. O amor que compartilhei com ele por muito tempo, enquanto nossas mãos, braços, pernas e nossos corpos se entrelaçavam. Queria fazer algo mais, mas desisti porque não tive tempo e tentei virar canário. Naquele momento, de repente, Frey começou a infundir sua mana estelar no canário que dei a ele. Depois de matar o canário, ele sorriu de alívio. Meu primeiro amigo. Não. Então eu realizei. Mais uma vez, eu o prejudiquei muito. Não o. Levantei-me e corri a toda velocidade até Frey, que estava segurado por Kania e Irina. Cof. Mas era tarde demais. Frey, que foi detido por eles, já estava inconsciente e vomitando muito sangue pela boca. Por que você faria isso? Por que, Frey? Conteúdo patrocinado. Por que você faria isso? Por quê? Abraçando Frey com urgência, que estava deitado no chão ao lado de Kania e Irina, fiz uma pergunta com a voz trêmula. Pingar. Eca. Mas o que saiu da boca de Frey não foi uma resposta, mas sim sangue. Não. Não, você não pode. Em pânico com isso, cobri a boca de Frey com a mão, sem saber o que fazer. Não.
Mas o sangue de sua boca vazou pela minha mão e começou a encharcar minhas roupas e o chão. Como se, por mais que eu lutasse, não conseguisse mudar o resultado. Era como se o mundo estivesse rindo de mim. Em primeiro lugar, temos que tratar. Eventualmente, ela desistiu de cobrir a boca de Frei e tirou as mãos, revelando que a boca dele estava coberta de sangue. Ah! Ele estava sorrindo. Como se ele estivesse feliz por ter conseguido me proteger. Como se não fosse grande coisa se ele perdesse a vida ao fazer isso. Sinto muito. Enquanto olhava para ele sem expressão, coloquei minha cabeça em sua testa e comecei a chorar. Não farei isso de novo. Por favor. Incapaz de superar sua determinação em me proteger, me odiei por ter feito um plano ridículo e feito Frei decidir me sacrificar. Em vez disso, eu me transformaria em um canário sem ninguém saber. Eu voaria para algum lugar onde ninguém se sentisse culpado. E quando Frei terminar tudo, eu poderia voar para o céu e implorar por perdão. Qual era a minha obsessão por aquela maldita flor? Keg. Era por isso que eu estava chorando. Frei, cuja testa tocava a minha, tossiu sangue novamente. Graças a isso, meu rosto agora está coberto de sangue assim como minhas roupas que já estavam encharcadas de sangue. Me desculpe, me desculpe. Mas não pensei em limpá-lo. Eu nem pensei em parar de me desculpar. O mesmo acontecia com a ideia de não chorar mais. Meu único amigo, alguém que lidava secretamente com meus oponentes políticos e com informantes cuidadosamente selecionados, o meu único assunto verdadeiro. Eu não sabia nada sobre amor e nunca pretendia fazer isso novamente. Um homem por quem nunca pensei que me apaixonaria. Mas, aquele alguém que me amou mais do que qualquer outra pessoa, desistiu de sua vida para me proteger. A expectativa de vida de Frei, que já tinha apenas alguns anos restantes, foi novamente reduzida pela metade. Por minha causa, porque eu tinha certeza. Porque fiz um plano que deu errado. Juro. Eu chorei por muito tempo. Não importa quanto tempo você viva, não importa o que você faça no futuro, mesmo se você se tornar um vilão. Ela colocou a cabeça na testa de Frei e sussurrou. Conteúdo patrocinado. Serei seu próprio canário, servindo você até o fim. Então beijei Frei e coloquei minha mão em seu coração. Como a palavra aliança já era usada quando ela era criança, ela tentou jurar diretamente a alma dele. O que? A propósito, o que estava acontecendo? Não consegui sentir a alma de Frei. Eu não conseguia sentir nenhuma energia em seu coração. Frei, não. Fiquei pálido em um instante, mas logo percebi que seu coração estava batendo e respirei aliviado. Mas por que não consigo sentir sua alma? No momento seguinte, uma nova pergunta me ocorreu. Seu coração está batendo, mas por que não consegue sentir sua alma? O mais importante para uma pessoa é a sua alma. Um homem sem alma era como um barco sem marinheiro. De jeito nenhum. É por minha causa. Por causa do que eu fiz. Se a alma de uma pessoa que estava viva desapareceu, só há uma razão. A culpa foi minha. Eu matei Frei de novo. Eu estava apertando as mãos em desespero e comecei a sentir a alma de Frei em algum lugar. O que? Que alívio! Estou tão aliviada. Se a alma de Frei tivesse sido perdida por minha causa, eu não teria conseguido resistir. Estou tão feliz que sua alma permaneceu. Aguentar. Como isso faz sentido? A alma de uma pessoa não está em seu corpo? Isso é ridículo. Isso é possível? Clana, que estava encharcada de sangue de Frei, que havia perdido a consciência, levantou-se e parecia ter visto um fantasma. Primeiro de tudo, precisamos encontrar vestígios da alma. Logo depois, Clana, que olhava em volta como uma pessoa perturbada, começou a se dirigir ao local onde sentia fracamente a alma de Frei. O fenômeno da liberação da alma só foi escrito algumas vezes na grande quantidade de livros que Clana leu até agora porque é bastante raro e a maneira de resolvê-lo é bastante difícil.
Se a alma dele está realmente fora do corpo, eu tenho que ser um receptáculo, mesmo que isso corroa a minha própria alma. Uma alma que escapou de um corpo humano vagará para sempre se não puder retornar ao seu corpo original dentro de um determinado período de tempo. Isso ocorre porque a conexão com o corpo principal fica mais fraca com o passar do tempo. Lá. Portanto, Clana, que jurou capturar a alma de Frei mesmo que sua alma fosse danificada se necessário, apressou seus passos com um olhar nervoso enquanto a energia persistente de sua alma gradualmente se tornava mais forte. Conteúdo patrocinado. Eu o encontrei. Então, depois de caminhar e caminhar, Clana finalmente chegou ao seu destino. O que? Ela logo congelou. Olá, princesa. Cânia. Foi porque, por algum motivo, Cania, que estava sentada ao pé de uma árvore um pouco distante, e Irina, que respirava com dificuldade e com o rosto torcido, estavam presentes. O que está acontecendo? Clana, que estava olhando fixamente para eles, logo abriu a boca com uma expressão pálida. Porque eu sinto a alma de Frei vinda de você. Cania. Em preparação para esta situação, Irina desenvolveu uma magia para trocar almas. Cania, a quem Clana fez uma pergunta com olhos trêmulos, começou a responder com uma expressão preocupada. Com o mana escuro no corpo de Irina, estava longe de ser suficiente para estabilizar o pergaminho acionado de forma anormal. Então Cania me roubou à força o círculo mágico gravado em meu corpo. Quando Irina, que interrompeu Cania, levantou a blusa de Cania, um padrão de magia negra começou a aparecer em sua barriga. É então? Ao mesmo tempo em que ele foi penalizado, eu invoquei a magia. Se tudo corresse conforme o planejado, o jovem mestre que entrou em meu corpo deveria ter recebido uma penalidade e cortado a vida útil do meu corpo pela metade. Mas por que ainda sinto a alma de Frei vinda de você? Quando Clana levantou a voz, Cania acariciou sua barriga silenciosamente e falou. Acredito que a alma dele permaneceu dentro de mim. O que? Por causa da magia invocada de forma anormal, o erro resultante fez com que a alma de Frei permanecesse em mim. Clana, que ficou sem expressão depois de ouvir isso, logo perguntou em voz baixa. Então, a alma de Frei está presa em seu corpo para sempre? Não. Após um certo período de tempo, sua alma deverá retornar naturalmente ao seu corpo. E, se isso não acontecer, como um mago negro habilidoso em manipulação de almas, posso forçá-lo de volta ao lugar de onde veio. E quanto à penalidade? Quanto tempo ele tem? Isso é. O que está acontecendo com o corpo dele? Então, Cania levantou a cabeça silenciosamente. Não sei. Respondi enquanto olhava para a janela opaca no ar. Erro no sistema. Código de identificação VS01. O valor da alma não está correto. Solução de problemas. Conclusão: o valor da alma mudou durante a penalidade. Solução de problemas. Eu também não sei o que está acontecendo. Negociação. Conteúdo patrocinado. Já era tarde da noite e a floresta estava envolvida em um silêncio mortal. Solução encontrada. 1. Em meio ao silêncio, uma janela do sistema apareceu na visão de Cania. Retorne a alma ao seu estado original. Retorne a alma ao seu estado original o mais rápido possível. A existência que seu jovem mestre chamou de um sistema começou abruptamente a emitir ordens para ela, e Cania inclinou a cabeça em confusão. Você está falando comigo? Ative a função com ajuda se desejar interagir ainda mais com o sistema. Cania perguntou em dúvida, e palavras começaram a se formar na janela transparente à sua frente. Ela então seguiu suas instruções. Ajuda. Lembrando o que seu jovem mestre costumava dizer sempre que utilizava o sistema, ela murmurou a mesma palavra baixinho. A função com ajuda foi ativada. Uma nova janela foi aberta logo depois. Atualmente você está violando as leis do mundo e quebrando o equilíbrio. Tome as medidas apropriadas para devolver a alma ao seu estado original. Medidas apropriadas? Enquanto ela perguntava sobre a mensagem duvidosa, mais palavras apareceram abaixo da mensagem existente.
Devolva a alma de Frei Starlight ao seu corpo legítimo. Kania sorriu e bateu os dedos nos joelhos depois de ler a mensagem que parecia ordenar um subordinado. E se eu não quiser? O sistema permaneceu em silêncio. Por que eu deveria ouvi-lo quando você é a razão do sofrimento do jovem mestre? Kania continuou questionando friamente depois de ver o sistema não responder. O descumprimento não beneficiará nenhuma das partes. Isto é um aviso. Devolva a alma ao seu estado original. Porém, o sistema acaba de emitir outro comando em tom ainda mais agressivo. Não. Mesmo assim, Kania permaneceu decidida e acariciou silenciosamente o círculo mágico gravado em sua barriga. Clana e Irina, que olhavam ansiosamente para Kania de lado, começaram a investigar a situação com cautela. Conteúdo patrocinado. Kania. Apenas o que está acontecendo? Kania, será que você está falando com o sistema? Espere, Clana. Como você sabe sobre o sistema? HU. Sobre isso. Kania, no entanto, permaneceu perdida em seus pensamentos, apesar de suas vozes. Pouco depois, ela começou a falar com um sorriso estampado no rosto. A julgar pela forma como você está me pressionando tanto, deve haver uma razão muito importante para que sua alma precise retornar ao seu corpo neste instante, certo? O sistema não forneceu resposta a essa pergunta. Ou talvez um erro tenha sido causado quando a alma do jovem mestre entrou em meu corpo e ficou difícil para você mexer com a alma dele? Apesar de seus repetidos questionamentos, o sistema continuou em silêncio. Como se tivesse acertado em cheio, ela tirou uma conclusão. Talvez sejam os dois? Foi só depois que Kania sussurrou que o sistema abriu outra janela. Se você não devolver a alma em 10 segundos, você terá que arcar com a penalidade no lugar de Frei Starlight. Bom. De qualquer forma, era isso que eu queria. Com essas palavras, o painel vermelho à sua frente começou a contagem regressiva enquanto Kania apenas sorria e continuava a acariciar sua barriga. 6, 5, 4. Afinal, sou apenas um parasita vivendo da força vital do jovem mestre. 3, 2, 1. Terei prazer em suportar a pena por ele. Kania continuou a sorrir e fechou os olhos quando a contagem regressiva terminou. HM? A penalidade nunca veio, mesmo depois de ela ter esperado muito tempo. Como eu pensei, você é incapaz de influenciar nossas almas devido a esse erro. Kania sorriu triunfante. Eu me pergunto quem está em vantagem agora? Foi um resultado nascido de seu julgamento preventivo de que o sistema de Frei não era confiável. Oh, o que é isso? Puta merda. Princesa Clana? Senhorita Irina? Por que vocês dois estão em? No entanto, o sorriso vitorioso de Kania não durou muito. Estrondo. Oh, sol. O sol estava nascendo acima do céu noturno escuro. O que diabos? Conteúdo patrocinado. Ainda faltava muito para o nascer do sol. No entanto, o sol nasceu para desafiar as leis da natureza e irradiava uma luz mais fraca do que o normal em todas as direções. De acordo com minhas memórias, o sol se apagou. O que? O sol foi extinto junto com a morte de Frei. Clana murmurou enquanto seu rosto empalidecia de repente. Suas mãos tremiam enquanto ela falava. Neste momento, aquele sol não está se apagando, mas está emitindo uma energia sinistra. Isso só pode significar que o sol é afetado pela condição de Frei. Naquele momento, uma janela do sistema apareceu na frente de Kania. Por favor, devolva rapidamente a alma de Frei ao seu corpo. Caso contrário, o mundo chegará ao fim. Ao contrário do tom autoritário de antes, agora pode-se sentir uma grande urgência nas palavras do sistema. Kania questionou discretamente o sistema depois de perceber sua urgência. Por que o mundo acabaria? Para explicar de forma simples, o problema ocorreu porque Frei ainda está vivo mesmo depois de sua alma ter escapado. Não há tempo suficiente para entrar em detalhes sobre o assunto. Kania soltou um suspiro. Tudo bem.
Então, vamos fazer um acordo. Seguiu-se um breve silêncio. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas a julgar pelo quão desesperado você parece, duvido que seja bom para você se esse fenômeno continuar. Este sistema existe apenas para ajudar Frei. Kanye interveio friamente antes que o sistema pudesse terminar de exibir sua mensagem. Você está mentindo. Se você realmente quisesse ajudá-lo, você teria feito vista grossa para o erro ou ponto. Quando Kanye cruzou os braços com uma expressão decidida, o sistema rapidamente respondeu com outra mensagem. Nesse ritmo, o Sol será destruído. Será o fim do mundo. É por isso que estou dizendo que deveríamos fazer um acordo. Você também não quer deixar de existir, não é? O sistema que você está vendo é apenas uma interface que exibe mensagens de texto. Não minta. Se fosse esse o caso, por que tenho sentido uma energia tão familiar vinda da janela do sistema flutuando no ar? Desde que o Sol apareceu, a janela do sistema emitia energia com a qual Kanye estava muito familiarizada. A sensação de um mana escuro e incrivelmente denso. Ruumble. Já faz algum tempo que tenho uma ideia da sua verdadeira identidade, então pare com essa conversa inútil e apenas concorde em fazer um acordo. Kanye falou calmamente enquanto observava o sol tremer com intensidade cada vez maior. Conteúdo patrocinado. Você também não quer que tudo acabe assim, certo? De repente, uma mensagem apareceu diante dela. Missão repentina iniciada. Conteúdo da missão: restaure a alma de Frei ao seu estado original. Recompensa: limitada à penalidade atual, a diminuição da expectativa de vida de Frei será invalidada. As penalidades que já foram aplicadas, como a diminuição da vitalidade, não podem ser revogadas nem mesmo por este sistema. Condição: em vez de diminuir a vida útil de Frei, o atual proprietário do sistema, Kanye, receberá a seguinte maldição. O que você quer dizer com condição? Kanye fez uma careta com a menção de uma condição. O sistema é obrigado a impor uma penalidade equivalente à metade da vida restante de Frei. Portanto, se desejar fazer um acordo, deverá aceitar o preço correspondente. Então, que maldição você está colocando sobre mim? A maldição da unidade. Como destinatário desta maldição, você se tornará um com Frei. Com isso, a informação da maldição gentilmente apareceu diante de seus olhos. Se Frei sentir dor, você também sentirá dor. Se ele sentir tristeza, você também sentirá tristeza. Uma maldição verdadeiramente adequada para um companheiro leal como você. Acho que sim. Kanye zombou da explicação do sistema. Mas bem, você não parece estar com pressa? Com isso dito, Kanye levantou-se e começou a andar devagar. Kanye. Oh, o que está acontecendo? Ela passou por Clana e Irina, que observavam ansiosamente o sol trêmulo enquanto ouviam sua conversa unilateral com o sistema. Ela deu um passo em direção a Frei, que estava inconsciente contra uma árvore. E então outro passo. Jovem mestre. Kanye caminhou lentamente até finalmente parar na frente de Frei. De agora em diante, estarei com você. E ela sussurrou fracamente. Uau! Enquanto ela silenciosamente reunia a mana escura em sua barriga e despertava sua alma. Então, por favor, fique à vontade e volte. Kanye ativou o círculo mágico e começou a estender a mão em direção a Frei. Agora, só resta uma coisa. No entanto, ela parou os braços no meio do caminho. Shuu! Conteúdo patrocinado. Por favor, prove que posso confiar em você. Kanye olhou para a janela de status que agora exalava muito mais energia do que antes. Não posso confiar em você apenas com a missão apresentada pelo sistema. Além disso, você não é capaz de manipulá-lo sempre que quiser? O sistema não tem autoridade para interferir nas missões. Mesmo que você diga isso, não é confiável o suficiente para eu confiar cegamente em você. O sol começou a se torcer e deformar ameaçadoramente neste ponto. Por isso, por favor, prove que tudo o que você disse era verdade além de isentar o jovem mestre da penalidade. Kanye incitou o sistema com um sorriso desdenhoso. É melhor você se apressar, pois,
Como você disse, o Sol parece que vai se autodestruir em alguns segundos. Para confirmar suas suspeitas, ela se preparou para devolver a alma de Frey de volta ao seu corpo a qualquer momento, antes que o Sol realmente fosse destruído. E fez um desafio final ao sistema. Juro em nome do Deus Demônio, Eclipse. E como resultado, uma janela preta do sistema que nunca havia sido vista antes apareceu na frente dela. Oh, que sentimento é esse? Não parece ser humana sombrio da senhorita Cania. E a janela preta do sistema começou a irradiar mana escura tão potente que Clana e Irina foram capazes de senti-la, mesmo que não pudessem vê-la. Como esperado, você é aquele que meus malditos pais adoravam. Cania olhou presunçosamente para a janela do sistema. Kajijijik. Uva. Então, ela cuidadosamente começou a separar a alma de Frey antes de reintegrá-la ao corpo dele. Eca. Ao fazer isso, Cania sentiu a maldição penetrar profundamente em seu corpo junto com uma dor aguda e intensa que imediatamente a assaltou. A alma de Frey começou a deixar lentamente seu corpo e entrar no seu enquanto ela sentia o poder do sistema. Devo usar leitura da mente? Lembro-me de ter ouvido isso várias vezes antes. Era algo que ela sempre teve curiosidade e algo que ela só poderia fazer neste momento. Ah! Então, ela olhou para a janela de status que provavelmente veria pela última vez em sua vida. Eu também. Ela respondeu com uma voz fraca antes de fechar os olhos. Emoções atuais de Freyhall Starlight: preocupação, lealdade e amor. Foi o momento em que seus sentimentos unilaterais foram correspondidos.